Boa noite. Todo primeiro domingo de cada mês, nós temos um curso obrigatório para líderes da igreja, líderes de pequeno grupo, líderes em treinamento, mas que nós temos aberto para todos os irmãos e irmãs que estejam interessados em aprender mais, estudar mais profundamente a Bíblia. Então, domingo que vem, então, já é uma dessas datas, primeiro domingo do mês. E o curso inicia às 17 horas e vai até às 18h30, tá bom? E existem alguns sábados também que nós reunimos e aí avisamos com antecedência para a igreja também, dentro desse mesmo curso. Então, domingo que vem, nós estamos estudando a matéria de interpretação da Bíblia, né, chamada de hermenêutica, e especificamente no próximo domingo nós vamos aprender, estudar sobre a interpretação de parábolas e alegorias na Bíblia. Não tem nada a ver com carnaval, tá, gente? Mas essa é a ideia para domingo que vem estudarmos juntos. Se você tem esse desejo de conhecer melhor sobre a questão das parábolas e alegorias na Bíblia, então a data é domingo que vem, 17 horas, tá ok? Então, agende aí, para todos, tá ok? Ah, pastor, mas eu tenho pouco conhecimento. Tá aí uma ótima oportunidade para aumentar o seu conhecimento. Ah, não vou ficar boiando? Não, fica tranquilo, vai estar sentadinho, bonito, com a gente lá, tá ok? e com certeza, a disposição do seu coração, Deus vai honrar nesse sentido para acrescentar à sua vida o conhecimento e por meio do conhecimento também o privilégio de praticar para a glória de Deus aquilo que você aprende, ok? Então, domingo que vem. Muito bem. Projeta para a gente aí, e eu quero que vocês me digam o que estão vendo aí. O que vocês estão vendo aí? Comida. Se você está enxergando como eu, 2 pratos de comida. E não fazer aquela brincadeira, né? Você já deve ter brincado disso. Meu filho gosta muito de brincar dessa brincadeira de achar a diferença, né? Encontrar a diferença. O que tem diferente aí de um para o outro? Daí não dá para ver, né, pastor? Se tivesse uma foto mais nítida, não sei, de repente, como não dá? É tão óbvio. Qual é a diferença aí e tal, né? Tenta palpitar aí para quem está do lado. Será que é isso? Será que é? Mas, ó, irmãos, está óbvia a diferença. Está na cara a diferença. Vamos ver se você acertou, vou revelar. Sabe qual é a diferença de um para o outro? Num deles está faltando tempero. Parabéns, Emilson. Olha aí, ó. Palmas para o Emilson, acertou. É óbvio. Menino já experiente. Está faltando sal. Está claro isso, gente. Tá? Fica tranquilo, irmãos. É uma brincadeira. Eu sei que talvez... Não, mas como é que eu não vi isso? Mas, no primeiro, inclusive. Ó, foi até Mas olha só. É uma brincadeira. Mas quando nós falamos de tempero, isso é interessante, não só aplicado, né, a um prato de comida, mas também à família. O tempero, muitas vezes, nós olhando assim, né, olhando de fora, de longe, na foto, nós não vamos conseguir identificar quando está faltando tempero, ou até se tem tempero em excesso. Não é? A única maneira realmente de testificar isso seria como? Provando. Né? No caso do sal, né? Você teria que ir ali, pegar o garfo ali, né? Colocar a boca, aí você ia poder dizer, realmente, está faltando tempero aqui. Ou então, esse aqui tem sal demais, está muito salgado, tempero em excesso. Então, irmãos, quando vocês me veem aqui, ou quando vocês olham a minha família, ou quando da mesma forma eu estou olhando vocês sentadinhos aí, alguns em família também, daqui está tudo muito bonito, como nessa foto, né? Eu, né, não sou Deus,
Então, olhando daqui, a maioria que, né, eu até conheço, mas para mim está tudo certo, a família bonitinha, tudo ok, tudo aparentemente saudável, no ponto, né, na medida certa, mas é só você mesmo que convive, que vive o dia a dia da sua casa, da sua família, do seu relacionamento conjugal, do seu relacionamento com os filhos, com os pais, com os irmãos. Só você mesmo pode dizer como está o tempero da sua família. Está faltando? Se tem áreas que tem coisas aí que estão em excesso, precisa tratar, tirar, acrescentar alguma coisa. E, de fato, irmãos, esse é um problema que nós vivemos das aparências, né? E certamente, enquanto, né, alguém não puder provar, não estiver ali no meio, não vai entender realmente o que tem acontecido para poder fazer uma melhor análise e ajudar até a tratar, né? Tem um texto, esse não é o texto que eu vou explorar, o texto principal, mas para a gente introduzir isso aqui, ele vai falar no Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Nós entendemos que essa questão do tempero, ele tem a ver muito com a comunicação na família. E esse texto fala que a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Uma vez, um jovem, querendo, com muitos ciúmes, né, inveja de um senhor bem experiente, um velho, daqueles muito sábios, ele muito ciúme, porque o velho parecia que entendia de tudo, tinha resposta para tudo, pela sua experiência de vida, a sua humildade também. Ele falou, preciso pegar esse velho. E vou fazer o seguinte, vou pegar um passarinho, daqueles pequenininhos que cabia na sua mão, e eu vou colocar esse passarinho entre as minhas mãos, e vou chegar para o velho e vou perguntar para ele assim, diga-me uma coisa, senhor. Eu tenho um passarinho aqui na minha mão. Agora eu quero que o senhor me diga, esse passarinho está vivo ou está morto? E aí ele disse, se o velho falar que o passarinho está vivo, eu vou apertar bem forte. E aí, né, ele vai errar. Agora, se ele disser que o passarinho está morto, simplesmente eu vou abrir a mão e o passarinho vai voar. Então ele fez exatamente isso. Chegou, pegou o passarinho, chamou, foi até o velho e disse para ele, olha aqui, eu tenho em minhas mãos um passarinho, eu queria que o senhor me dissesse uma coisa. Esse passarinho que eu tenho aqui nas minhas mãos, ele está vivo ou ele está morto? E aí o velho, com toda a sua simplicidade e sabedoria, disse para ele assim, meu jovem, o passarinho que você tem nas suas mãos, ele está vivo ou morto. Depende de você. Ele está vivo ou morto. Depende de você. E isso se aplica diretamente ao casamento, à família. Seu casamento, como anda? Está vivo ou está morto? Depende de você. O relacionamento com seus filhos, o trato com seus pais, o relacionamento em casa entre irmãos, está vivo ou está morto? Depende de você. E o texto base dessa noite, eu quero abordar com os irmãos, é bem conhecido. Tiago 1:19. Está projetado aí, mas você pode também conferir na sua versão. E aí talvez alguém diga, pastor, de novo esse texto, já ouvi tantas vezes. E quando eu me propus a estudar, eu mesmo disse isso a mim. De novo esse texto? E a resposta que eu dei a mim, eu quero dar a vocês. De novo porque você não aprendeu ainda. De novo porque a palavra de Deus é viva.
E se não bastasse isso, nós não aprendemos, especialmente no contexto da família. Esse versículo, o contexto imediato dele, ele não é direcionado ao ambiente da família. Esse contexto, Tiago vai logo à frente falar sobre ser praticante da palavra e não somente ouvinte. E ele está dando um alerta aos irmãos, especialmente aqueles que queriam ser evidenciados no meio da igreja apenas por palavras, pela retórica, falando demais, mas mostrando de menos. E Tiago vai alertá-los exatamente nesse sentido, de ter cuidado com a língua, e não é falando muito que de fato você vai mostrar algo de bom diante de Deus. E muitas vezes ele vai dizer, aquele que fala muito ou fala demais é o que mais tropeça, porque a língua é fogo. Então, o Tiago está dando um alerta, especialmente para aqueles que gostavam de ter a proeminência por conta da fala. E alertando até para os falsos mestres, porque eles eram especialistas nisso. Falar demais, fazer de menos. Mas entendemos, não só com base nesse texto, em outros contextos da Bíblia, que ele pode ser aplicado sim ao ambiente da casa, da família, do relacionamento marido e mulher, pais e filhos, e entre irmãos também, irmãos em Cristo. Sabeis estas coisas, o texto vai dizer, meus amados irmãos, todo homem, né, e aí obviamente todo ser humano, toda pessoa, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Com base nesse texto, eu quero propor aí 3 áreas que precisam ser bem temperadas na família. Falando da questão da comunicação. 3 áreas que precisam ser bem temperadas na família. E a primeira delas é o escutar. O autor vai dizer que nós temos que ser prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Num ambiente como esse aqui é fácil, né? Ou aparentemente fácil. Porque você veio para cá já com essa expectativa e propósito de, em algum momento desse ambiente de culto, você vai ouvir o pastor falar, pregar. E isso já é uma predisposição. Mas é óbvio que a coisa vai pegar mesmo quando nós saímos daqui e aí temos que encarar uns aos outros, especialmente naquele ambiente da casa, naquele ambiente ali do dia a dia, onde realmente nós mostramos quem somos, onde realmente o sabor da família vem à tona. O tempero é evidenciado, se ele tem muito, se ele tem pouco, se ele não tem nada. E aí nós somos colocados à prova nessa questão de saber ouvir. Né? E é interessante nesse texto a palavra pronto, que aparece aí como um adjetivo, e o significado original dessa palavra, e muitas vezes nós nos deparamos com termos no original, no caso do Novo Testamento no grego, que nós usamos diariamente, isso faz parte do nosso vocabulário. Muitas palavras, né, da língua grega nós usamos no nosso vocabulário e às vezes não sabemos. Uma delas é essa aí. A palavra que é traduzida como pronto é a palavra taxis. Daí vem o nosso táxi. Né? A palavra do nosso contexto para táxi. E o que é um táxi? Tá aí, de maneira bem grosseira, né? Táxi é um carro de serviço. Tem algum taxista aqui? Agora é só Uber, né? Ah, tem ali. Ah, que bom aí, ó. Então, o irmão vai me ajudar, né? Concordando com a definição aí, né, irmão? Táxi é um carro de serviço que teria, né, que estar sempre disposto e disponível na hora em que você chama. Imagine, irmão, alguém dá sinal para o táxi dele e aí ele para, abre a janelinha e fala assim, ó, me aguarda uns 20 minutinhos que eu vou ali no mercado comprar uns negocinhos e já volto aí. Já imaginou? O que você ia dizer? Ah, mas que taxista folgado? Eu vou chamar outro. Eu quero agora, quero que ele esteja pronto para
me levar para o meu destino, disponível na hora em que eu chamo. E esse termo muito feliz aí, né, para a função aí que o táxi exerce. A palavra muito feliz, né, porque é exatamente isso, né, que o autor bíblico vai estar dizendo, que nós temos que ser prontos como um táxi. Todas as vezes que alguém chega diante de você para conversar contigo, seja teu marido, seja tua esposa, sejam seus filhos ou seus pais, é como se naquele momento eles estivessem chamando um táxi. E você, como um bom táxi, deveria parar. E permitir que aquela pessoa, então, fosse servida através dos seus ouvidos, né? Pronto para ouvir, disponível a qualquer hora. O camarada vai falar, o problema, pastor, é que minha esposa só vai na bandeira 2, ela quer conversar meia-noite, 1h. Você tem que negociar isso, né? Não vai cobrar, né? Mas a esposa tem que ter essa maturidade, às vezes o marido realmente está muito cansado e tal, e tem a hora certa, né, também, nós vamos ver isso aí, para falar. Mas a questão aqui nesse momento é pronto para ouvir. Eu confesso que eu tenho dificuldade. E eu confesso que às vezes a gente não gosta de ser contrariado. Enquanto a pessoa está falando, a esposa ou outra pessoa qualquer, nós já estamos preparando uma resposta na mente. E não estamos de fato prestando atenção devida ao que a pessoa tem para falar ou está falando. E nos precipitamos nisso, querendo já formular, não, eu vou dar uma volta nesse argumento que a pessoa está dizendo aqui e tal, porque eu preciso, essa ideia, eu quero ganhar a disputa, como se realmente isso fosse uma disputa. E às vezes, infelizmente, acaba sendo. Aquele que está falando, quer contar algo, quer expressar alguma coisa, até com uma boa intenção de melhorar, mas a pessoa, não. Se eu der o braço a torcer aqui, depois, aí vai virar uma festa aqui em casa. Eu não posso ceder, eu não posso baixar a cabeça, não. Então a pessoa está falando, mas o outro não está ouvindo. Pode estar até em silêncio e até olhando para a pessoa. E aquele negócio, eu quero que você olhe nos meus olhos. Às vezes também a pessoa olha no olho e lá dentro, no coração dela, fechou o entendimento ali. Não está realmente prestando atenção no que tem para ser dito. Já está formulando uma resposta, tentando algum jeito de negar aquilo que está ouvindo. Confrontar aquilo. Pronto para ouvir, irmãos. Vamos ver alguns textos que reforçam essa ideia da importância de ouvirmos e nos colocarmos à disposição daquele que está falando, prestando atenção, né, de fato interessado no que a pessoa está dizendo. Provérbios 18. Verso 13. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Irmãos, e eu reforço aqui, não apenas a resposta audível, a pessoa vai começar a falar, você já interrompe com uma outra fala, mas até mesmo, como eu disse, aquela pessoa que já está respondendo, ainda que sem abrir a boca, mas na mente dela já está formulando uma resposta antes de terminar ou de prestar atenção em tudo que o outro está dizendo. O marido ou a esposa, enfim, os filhos, estão falando, e ainda que com a boca fechada, olhando, já está respondendo para si mesmo, e depois esperando a oportunidade para autenticar isso para a pessoa, antes de ouvir. Sabe como a Bíblia chama essa pessoa? Tola. E ela considera esse ato uma vergonha. Uma vergonha. Responder antes de ouvir.
capítulo 19, versículo 27. Um capítulo à frente. 19, 27. Meu filho, se deixares de ouvir a instrução, logo te desviarás das palavras do conhecimento. Interessante aqui porque nós temos a falsa ideia de quanto mais falamos, mais mostramos conhecimento. E o texto está indo na contramão disso. Quando você quer falar demais e não quer ouvir, você se afasta do conhecimento. É ouvindo que nós adquirimos conhecimento. Quando nós não queremos ouvir, o conhecimento vai se afastando de nós. Então não é por muito falar, ou quem fala demais, não necessariamente é aquele que sabe muito. Aquele que tem conhecimento é aquele que vai mostrar essa qualidade de estar pronto e saber ouvir. Ouvir. Gosto muito desse texto de Eclesiastes 7:5. Enquanto eu estava estudando para essa mensagem, me deparei com este texto e achei muito interessante aqui. Eclesiastes 7:5. Especialmente no nosso contexto, logo me veio à mente, né, a questão, por exemplo, pensando nos adolescentes e jovens, que a gente tem um ministério direto com eles aqui, mas é claro que isso também vai ser aplicável a todas as pessoas, adultos também, enfim. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. E hoje está na moda, né? Como é que chama aqueles fones de ouvido bonitão que coloca aqui, né? Um computador no ouvido aqui, um negócio bem, né? A galera tá para cima e para baixo, você pega um ônibus ou alguma coisa, o pessoal tá lá, né? E, enfim, se não tá lá, né? Tá sempre linkado ou ligado com música. A música faz parte da vida. E eu tenho certeza aqui que se eu fizesse uma pesquisa aqui, quantos escutam música diariamente, a maioria aqui, avassalador, ia levantar a mão. Agora, se eu pegasse a sua lista de músicas que você ouviu essa semana, e você ouve música, né, para você, né, você tem que parar para ouvir. Às vezes a pessoa só escuta a batida ali, mas até isso também traz uma influência, né? Isso mexe com a pessoa de alguma forma. Mas a música em geral, se eu pegasse a sua lista de músicas que você ouviu essa semana, o que eu encontraria ali? O que eu encontraria ali, se você pudesse, se pudesse ser revelado aqui, as músicas que você andou ouvindo essa semana? As suas letras, os seus ritmos, enfim. Será que quanto por cento disso aí, dessa lista de músicas, encaixaria em canções de tolos? Gente que você está ouvindo e, obviamente, por ouvir, está dando crédito de alguma forma, e aquilo está fazendo a tua cabeça, e a Bíblia caracteriza aquilo como canção de tolo. Letras não só vazias e muitas vezes até ofensivas ao próprio Deus. Ofensivas a tudo aquilo que Deus chama de bom, de aceitável, de justo, de íntegro, de moderado. Eu não estou dizendo com isso, não vou ser hipócrita, que eu, particularmente, ouça e acredite que se deva ouvir apenas músicas, por exemplo, tidas como cristãs ou evangélicas, sei lá, gospel. Né? Até porque existem muitas músicas tidas como gospel que são duras de ouvir, né? O conteúdo, de fato, compromete também. Aqui não estou avaliando essa questão, mas a gente tem dado ouvido para muita coisa que não presta, essa é a verdade, não é mesmo? E aqui eu não falo de adolescentes e jovens não apenas, que eles talvez são aqueles que estão ali mais acostumados, né? Onde você vê toda hora está linkado ali com música. Mas para todos nós. Quando foi a última vez que de fato você parou para ouvir a repreensão de um sábio?
E às vezes porque estamos ocupando todo o nosso tempo com canção de tolo. Isso eu quero estender não apenas à música, mas a qualquer pessoa que você está dando ouvido aí em redes sociais. Isso é muito comum também. Hoje é muito fácil. Você vai lá e às vezes de uma maneira, né, que você não tem nenhuma triagem, sai ouvindo muita gente falar muita coisa e participa de muita conversa em rede social, e isso só gera tolice e mais tolice. Nós estamos envolvidos nessa rede de tolices, não estamos dando valor à repreensão de sábios, porque não é isso que nossos ouvidos muitas vezes querem ouvir, não é verdade? Pensa nesse texto aqui, guarda ele contigo. E essa semana, aquilo que você for ouvir, seja em música, seja palestras na rede social, pessoas que vão comentar, coisas que você vai receber no WhatsApp ou passar, veja se realmente isso aí não pode ser enquadrado em canções de tolos. Mateus 11:15 é uma expressão que Jesus usa mais de uma vez, e ela é muito interessante, porque às vezes passa despercebido, né? O que ele quer dizer com isso? É uma expressão clássica que Jesus vai dizer, mais ou menos assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou quem tem ouvidos, ouça. Jesus falou algumas vezes essa frase. O que ele quer dizer com isso? É exatamente que se você tem ouvido, preste atenção. Ele dizia, preste atenção. Se você tem ouvido, preste atenção ao que eu vou dizer. Ou, se você tem ouvido, preste atenção ao que eu acabei de dizer. Considere isso. Essa é a questão aqui. Segundo ponto, segunda área onde precisa temperar na família é o expressar. A primeira é o escutar. E a segunda é o expressar, a questão do falar. E aí a Bíblia vai dizer, seja pronto para ouvir, e agora vai dizer tardio para falar. Preste atenção que o texto não está dizendo que você não deve falar. O texto está dizendo que você tem que ser tardio no falar. Os dois extremos devem ser evitados. O primeiro é falar demais, mas tão ruim ou nocivo para a família, para a comunicação no lar, entre cônjuges ou pais e filhos e irmãos, tão nocivo quanto falar demais é não falar nada. É a omissão completa, é o silêncio, ok? Por isso o texto vai dizer tardio não falar. Algumas citações aqui, interessantes. 2 ouvidos nos são dados, conforme observam os rabinos, mas apenas uma língua. As orelhas são externas, mas a língua, com ótimas razões, está murada por detrás dos dentes. É interessante essa observação dos rabinos, né, e fazer essa aplicação, né, a esse texto, de que Deus, de maneira propositada, óbvio que com razões também fisiológicas, anatômicas, Ele nos deu dois ouvidos, e as orelhas são externas, e nos deu apenas uma língua, e de propósito aí, com propósito, essa língua que é uma, está guardada, murada, cercada por muitos dentes. Alguns têm menos, outros têm todos certinho. Mas deveria ser assim. O propósito de Deus era esse. Né? Então, é uma brincadeira, mas nos faz refletir sobre esta verdade e o poder da língua e como nós temos que pedir a Deus sabedoria para poder controlar o que nós falamos. Né? Tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Saber ouvir, pronto para ouvir e também falar o necessário. Né? O necessário. Outra citação, ser pronto para ouvir e dar a resposta com profunda consideração. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Quando você responde com profunda consideração, é sinal de que você ouviu de maneira correta. Que você ouviu de maneira bíblica. Você deu atenção. Por isso você teve tempo para meditar naquilo que foi ouvido e aí responder com consideração. Por outro lado, quando você responde
sem consideração, é sinal de que você não ouviu como deveria. Que você não se preocupou com o que a pessoa tinha para dizer. Já se precipitou na resposta. E provavelmente, na grande maioria das vezes, você vai errar, porque essa resposta vai faltar com a consideração devida à pessoa que está falando contigo. Quando eu vi essa frase aqui, sabe o que veio na minha mente? Alguns que gostam de futebol como eu vão lembrar um jogo do Corinthians com o Palmeiras, que o técnico do Corinthians era o Tite, do Palmeiras era o Felipão, e o Tite, num determinado momento, fala uma coisa pro Felipão, a câmera flagra, isso aí vira, né, postagem aí, né, e o negócio pega, né, e o Tite fica falando assim para ele, assim, ó, fala muito, fala muito. Eu já usei isso algumas vezes com meu filho fala muito. Eu brinco com ele nesse sentido. Aliás, ele deve estar querendo descontar o tempo perdido, porque quando ele nasceu, por questões, probleminhas de saúde que ele teve em decorrência, né, de algumas questões da saúde também da minha esposa, ele foi dar o primeiro chorinho dele, aquele bem, né, depois de uma semana de nascido. Ele nasceu sedado. Até no relatório dele, assim, nasceu deprimido. Aí eu falei para a enfermeira, será que é porque ele já sabe que é corintiano? Nasceu deprimido. Aí a gente brinca, né? Ficou 16 dias na UTI, mas graças a Deus, hoje quem conhece ele, fala, acho que ele está recuperando aquela uma semana que ele não chorou, né? E gosta de falar, viu? Fala muito, fala muito. Às vezes eu estou lá, Heitor, fala muito, cara. Né? E é exatamente isso, a gente tem que tomar cuidado, porque isso não é só a esposa com o marido com a esposa, né? Os pais com os filhos, toma cuidado com isso, irmãos. A gente vai conhecendo nossos filhos e tem que ter essa sensibilidade de que não é cada coisinha o pai chama para dar aquele sermão. Gente, o pai também, a mãe tem que tomar cuidado para não ficar, falando demais, que aí o menino espana. Tem que ter sabedoria, a hora certa para falar, né? Existem questões que realmente não dá para esperar. Tem que chamar, pedir discernimento para Deus, e aí nós vamos ter que sentar e conversar sobre isso. Outras questões você tem que relevar. Talvez da fase, da maturidade ou da imaturidade, né? E tanto saber ouvir, quanto saber falar, é interessante quanto os nossos filhos têm a contribuir para nós pais, né? Meu filho com 5 anos, muitas vezes, me disse coisas, e eu, né, graças a Deus, Deus nesse momento me deu a graça de poder saber ouvi-lo, eu aprendi muito. Às vezes coisas que a gente ensina para eles, e eles nos pegam fazendo o contrário, eles nos alertam, papai, isso não pode. Não é que não pode falar isso? Não é que não pode, isso que ele falou aí não está errado, que você está assistindo? E aí na hora, às vezes você quer, né, dar lição de moral. E é essa hora de saber ouvir e saber agradecer até. Olha, é isso mesmo, filho. Né? Papai não devia estar vendo isso. Papai não devia ter falado isso. Aquela pessoa está errada. Eu também. Isso tudo no ambiente da família contribui demais. Mas é difícil, irmãos. Porque às vezes nós como pais, nós já nos deparamos, já nos colocamos diante dos nossos filhos como assim, não, ele não tem nada que me ensinar, não. Aqui quem tem que falar sou eu. Se alguém tem que ensinar alguma coisa, sou eu. Você fica quietinho aí. E aí nós perdemos uma ótima oportunidade de comunicar, não só, né, uma comunicação amorosa de pai para filho, mas uma comunicação do próprio Deus para os nossos filhos, da palavra de Deus. Nenhum conflito é tão severo, olha que interessante isso, como o daquele que labuta por subjugar a si mesmo. Sabe aquela história de eu estou me segurando para falar? Irmãos, isso é louvável. Existem momentos em que, de fato, você não só vai ter que segurar, como vai ter que amarrar isso aí muito bem amarrado e não vai falar. Tardio para falar. Isso é importante. Tem horas que, de fato, você não deve falar. É um conflito muito grande. Eu falei, eu tenho dificuldade com isso. Às vezes a palavra vem e você já quer soltar. E às vezes perde a oportunidade de ouvir.
Nenhum conflito é tão severo como aquele, né, que labuta por subjugar a si mesmo. Vamos ver esses textos? Provérbios capítulo 15. Quinze, 23, 28. O homem se alegra por dar uma resposta adequada. E como é boa uma palavra na hora certa. Não é verdade, irmãos? Como é boa a palavra na hora certa. Lembra, não é só dizer o que é certo, mas também dizer na hora certa. E precisamos do discernimento do Espírito e pedir que Deus nos ajude a ter esse controle, essa disciplina, de mesmo tendo razão naquilo que nós vamos falar, não falar aquilo de qualquer jeito e nem a qualquer hora. Especialmente pensando no ambiente da família, questões que devem ser tratadas, por exemplo, no caso do marido e a esposa, entre os dois somente. Não na frente dos filhos, não em público, na frente de outras pessoas. Até a questão da própria disciplina, que é um assunto que nós vamos explorar mais à frente nessa série, disciplina dos filhos. Você tem que conversar com teu filho, dá aquela famosa bronca, procura com discernimento achar o melhor lugar para fazer isso e hora certa, para não envergonhar o seu filho também na frente dos outros. A questão até de como você comunica na hora de disciplinar. A gente tem aprendido, por exemplo, a questão da varinha, né, que é bíblico. E por que isso? Mas olha que interessante, irmãos. Nós aprendemos que você não deve usar as mãos para bater no seu filho. Porque isso comunica para ele que aquilo que deveria ser instrumento para transmitir o amor, o afago, o abraço, quando você vai aproximar com a mão, ele já recolhe achando que você vai bater. Por isso nós usamos um instrumento que, primeiro, né, você comunica que aquele instrumento é um instrumento de disciplina e que também vai te dar uma oportunidade de tempo até chegar nesse instrumento, você ponderar e não, esse é o último ponto, fazer aquilo na hora da raiva. Então, um lugar onde você vai ter que buscar essa varinha, ou chinelo, alguma coisa assim, pelo menos um pouco de tempo para você moderadamente, né, considerar não só a força, mas se realmente é necessário, enfim. Então, isso é uma dica que tem me ajudado muito, tem nos ajudado lá em casa, e a gente tem que aprender cada dia mais com isso, mas se você tem esse hábito de bater com a mão, né, isso de fato não comunica bem, tá bom? Pelo contrário, né, vai trazer para você uma imagem de alguém que é opressor. Então, procure, né, ter uma varinha ou algum outro instrumento, que obviamente não vai também trazer dano, tem a força, mas tem, né, num lugar que até você chegar lá, você possa pensar bem antes de fazer. Tá? Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Quando se cala, até o tolo passa por sábio. O que fecha os lábios é visto como homem de entendimento. E a questão não é só estar tardio para falar. Lembra? Tardio não significa não falar nada. E o que for falar, e quando for falar, a Bíblia vai dizer, tem que falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor. Esses textos, vocês vão abrir comigo rapidamente, Efésios 4, 25. Efésios 4, 25 e Colossenses 3, 9 e 10 vão falar sobre isso. A verdade. Efésios 4, 25. Por isso, abandonai a mentira
E cada um fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Ainda que doa, ainda que vá trazer algum tipo de prejuízo, Deus e a palavra de Deus são a verdade. Então, quando você fala a verdade, você está comunicando a própria essência do caráter de Deus no ambiente do lar. E fazendo isso, pode ser até que você na hora não consiga perceber a vantagem que teria em falar a verdade. Mas confie no Senhor, ore no Espírito e fale a verdade. E você vai colher frutos doces, talvez não ali imediatamente, mas no futuro, com a disciplina na sua casa, com a conduta, com um caráter que reflete o caráter do próprio Cristo. Fale a verdade em amor, a maneira de falar, em amor. Colossenses 3, versos 9 e 10, o texto vai dizer assim: não mintais uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem com as suas ações e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Falar a verdade, não mentir, reflete a imagem daquele que nos criou. E a terceira área onde a família deve ser temperada é na questão do enfurecer. Então, na questão do escutar, do expressar e do enfurecer. Quando o texto vai dizer, seja tardio para se irar. Tardio para se irar. Não se envolva em brigas. É possível discordar sem brigar, é verdade? Filho pode discordar do pai? Pode ou não pode? Pode. Marido pode discordar da esposa? Opa! Agora vai o troco, vai. Esposa pode discordar do marido? Gente, filho pode discordar do pai, não pode desobedecer. Tá? Pode haver discordância. O que não pode haver é briga. E tá vendo como uma coisa está conectada à outra? Porque quando não está pronto para ouvir, fala precipitadamente. E por falar, e geralmente quando fala precipitadamente é porque discorda. E por discordar falando precipitadamente porque não ouviu, gera briga. Então tudo começa, mesmo na discordância, num bom ouvido. Numa boca que transmite algo que é temperado com sal. Palavras que edificam. E mesmo discordando, não vai gerar briga. Tudo começa com um bom ouvido, passa por uma boca que transmite palavras temperadas e edificantes. E mesmo discordando, não vai gerar briga. Já o contrário, mesmo que aquilo que você falou, pode ser até que você esteja correto. Se você falou precipitadamente porque não ouviu, obviamente porque aquilo foi discordante, da maneira como foi discordante, vai gerar um ataque, um contra-ataque. Isso vai configurar uma briga. Interessante isso aqui. Tira aí para mim. Há 4 variedades dessa questão, né, da disposição para a ira. Olha que interessante. Primeiro, existem aqueles que facilmente se iram, mas que facilmente também são pacificados. Tá? O autor vai dizer, estes perdem por um lado e ganham por outro. Perdem porque se iram facilmente, mas ganham porque também basta uma exortação, alguém apontar na palavra, a pessoa já se arrepende e pede perdão daquilo, é pacificada. Em segundo lugar, existem aqueles que não se iram facilmente, mas que dificilmente podem ser aplacados. Sabe aquele negócio assim, ó? É difícil eu estourar, mas quando eu explodo, sai de perto. Já viu isso aí? E o autor vai dizer, esse já é o contrário do outro, né? Ganham por um lado, porque é difícil ele se irar, mas perdem por outro, porque quando se ira, não quer dar o braço a torcer, não se arrepende, não pede perdão, não reconhece o problema. Em terceiro lugar, existem aqueles que dificilmente se iram e que facilmente são aplacados. Ele vai dizer que esses são os bons.
Né? Mas, em quarto lugar, tem aqueles que se iram facilmente e dificilmente se deixam aplacar. Esses são os ímpios. Interessante essa consideração. E se você é essa pessoa que se ira por qualquer coisa, vive querendo arrumar um barraco, uma briga, e ainda, né, de cada 10 brigas que tem, 8 você está envolvido, e dessas 8, só 6 você reconheceu, só 2 você reconheceu, e ainda male que você estava errado, ou que você exagerou, faça uma análise se você já teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque isso não reflete em nada o caráter do Pai. Eu concordo, isso é característica de ímpio. Gente que não ama a Deus e muito menos o próximo. Então esse negócio de não pisa no meu calo, não. Ah, Senhor, cuidado com isso aí. Isso não é de Deus. Né? Jesus, não só pisaram no calo dele, crucificaram ele por sua causa, por minha causa. E ele foi até a morte de cruz fiel. Fiel. Ele deixou para o Senhor. Né? Você pode se irar com aquilo que é permitido por Deus, as injustiças desse mundo, e ainda assim saber como fazer isso. Agora tem gente que se ira por qualquer coisa e muitas vezes motivos que não justificam diante de Deus e não reconhecem o erro, não se arrependem. A ira, ela começa com uma insensatez e ela deve terminar com arrependimento, porque ela é pecado. Ira, né? Essa ira não permitida por Deus, ela é pecaminosa e por isso ela tem que terminar com arrependimento. Não dá para terminar assim, eu sou assim mesmo, você sabe. Não. Se você é cristão, você não é assim mesmo, porque Jesus não é assim. Ser cristão é ser como Jesus. O tempo está escasso, mas eu quero ler com vocês o mais importante, que são os textos. Provérbios 16, 32. Eu vou correr um pouquinho, mesmo que você não encontrou. Ouça, quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Porque isso faz com amor e não com imposição, né? Provérbios capítulo 20, versículo 3. Evitar conflitos é motivo de honra para o homem, mas todo insensato se envolve neles. Aquele que gosta de entrar numa briguinha, num conflito, a Bíblia chama de insensato. Filipenses capítulo 2, e aqui, no contexto de Filipenses, nós vamos entender isso aqui. Tente compreender o lado, a opinião da outra pessoa. Quando alguém está falando, por mais que lhe pareça algo absurdo, especialmente no ambiente da família, seja um filho, olha, esse menino é muito criança, muito moleque, não sabe o que está dizendo. Tenta entender o lado dele. Pai, mãe, tenta entender o lado do seu filho, antes de sair falando, ou dando lição de moral, ainda que você esteja com a razão. Mostre atenção para o que ele está falando, tenta entender o contexto. E filho, se seu pai está falando, mas esse pai é quadrado, essa mãe está louco, é dinossauro, né? Tenta entender o lado deles. Por amor, porque te amam. Tenta entender o contexto, os motivos do não ou do sim. Deixe espaço para as diferenças. Elas existem e não vão acabar porque você quer. E você não deve impor o seu gosto. Você deve impor o gosto de Deus, aí sim. E muitas vezes nós impomos gostos, falando como se fosse gostos de Deus, e Deus nunca impôs. Então, leia a Bíblia, busque na palavra, porque até igrejas impõem certas coisas como gosto ou vontade de Deus, e Deus não se pronunciou dessa forma. Porque, na verdade, são gostos e imposições dos homens. Nós temos que tomar muito cuidado para não fazer a Bíblia dizer o que ela não diz. Por isso, venha na aula de hermenêutica, domingo que vem, para aprender um pouco mais.
Mas essa é a ideia, preocupe-se com o interesse dos outros. É isso que o texto de Filipenses 3, 2, 3 a 5 vai dizer. O texto de Tiago vai lembrar-nos que quando a gente estiver errado, a gente tem que pedir perdão. E não ficar relembrando aquilo. Se perdoou, não tem que trazer de volta. Perdoe! Esse texto de Jeremias 31, 34, Deus está dizendo para o povo de Israel que ele, quando perdoar, eu vou perdoar as iniquidades dos seus pecados, eu não me lembrarei. Esse termo, não me lembrarei, é muito interessante, sabe por quê? Perdoar não é esquecer, não sejamos hipócritas. Tem muitas coisas que alguém fez para você, que aconteceu na sua vida, que mesmo tendo sido perdoado, você não esquece, não é verdade? Não esquece. Fica a cicatriz ali. Eu lembro quando eu era adolescente, eu estava andando de bicicleta, vi um cara com aquelas carrocinhas de ferro velho, os ferros velhos tudo para lá e para cá, e passou na minha perna. Eu tenho uma cicatriz aqui. Toda vez que eu olho para essa cicatriz, eu lembro do que aconteceu. Agora, não dói mais a cicatriz. E essa palavra não me lembrarei, Deus está dizendo o quê? Ela se refere a um objeto que é lançado no fundo, nas profundezas do mar. E que nunca mais é trazido à tona. Então, perdoar é exatamente isso. Você vai pegar aquilo e vai jogar, como se fosse, né, dentro da ilustração, aquilo vai ser enterrado. Vai ser lançado na profundeza do mar. E você vai decidir diante da pessoa e de Deus que nunca mais, mesmo sabendo que está ali, lembrando, mas que você nunca mais vai trazer aquilo à tona. É esse o termo que Deus usa, dos seus pecados não me lembrarei. Deus esquece de alguma coisa? Não. Ele sabe de tudo. Só que quando ele perdoa, Deus não traz mais aquilo. Não levanta o defunto, né? E quando você perdoa, mesmo que você não esqueça, você decidiu e tem que decidir, porque isso é perdão, isso eu não vou trazer mais à tona. Está perdoado. Quando estiver errado, admita e peça perdão. E não fique relembrando o fato. E perdoe de verdade. Agora, irmãos, para a gente terminar, quero que você abra nesse livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, e aí tem a resposta para essa pergunta. Por que temos tanta dificuldade em nos comunicar? Uns com os outros, marido com mulher, pai com filho, filho com pai. Uma boa resposta para isso encontra-se nesse texto de Isaías 59, versículo 2. Nós vamos terminar com ele. Isaías 59, 2. O Senhor vai dizer para o povo dele o seguinte: mas as vossas maldades ou iniquidades, pecado, né? Fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não os ouve. O maior problema na comunicação entre as pessoas é porque provavelmente a comunicação com Deus está quebrada. Muito provavelmente eu não me entendo com a minha mulher não entende comigo, ou não entendemos com o filho com o pai, irmão com o irmão, porque esta pessoa já não está se comunicando mais com o próprio Deus. Ela já deixou, se é que algum dia já o fez, deixou de ler a Bíblia. Deixou de ter uma vida devocional diária aos pés de Jesus, através da palavra, da leitura e da meditação da palavra de Deus, da oração. Ela já se afastou do Senhor, ela já não considera mais a comunicação com o Pai algo importante por causa da correria da vida. E essa correria da vida que a fez perder a comunicação com o Pai, também está levando e fatalmente levará a sua família, né, para longe. Os filhos, o cônjuge, os pais, os irmãos. Então, uma grande avaliação que você tem que fazer hoje, se esse é o caso, você tem falhado na comunicação com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos,
falhado nessa questão de ouvir, de falar e de se irar, é avaliar como está a sua vida com Deus. Eu peço que você, antes de orar, né, nós vamos relembrar aqui os 3 pontos, onde nós temos, a família precisa ser temperada. Primeiro, no escutar. Vamos juntos? No expressar e no enfurecer. Faça uma análise agora. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Em oração, você e Deus. Pergunte e deixe Deus, ouça a voz do Senhor. Senhor, como está a minha comunicação contigo, Pai? Será que eu tenho de fato ouvido o Senhor? Eu tenho sido pronto para ouvir a tua voz, Senhor? E a tua voz, ela se faz ouvir por meio da comunicação contigo através da oração e também da leitura da palavra, onde nós conversamos com Deus, ouvimos Deus falar e falamos com Deus. Como está o seu tempo devocional? E se isso hoje é crítico, provavelmente eu nem precisaria perguntar a segunda parte. Como está a comunicação em casa, com o seu cônjuge, com seus filhos? Busque o Senhor. Entregue-se aos pés da cruz. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda nem conhece Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que pode de fato lhe dar o verdadeiro entendimento, aquele que pode de fato lhe dar a verdadeira condição para viver esse propósito de comunicação bíblica dentro do seu lar. E você vai responder aí para Deus o quanto você tem se comunicado com o Pai e o reflexo disso na tua família. Talvez você precise hoje ser honesto e humilde para ouvir a voz do Senhor, pronto para ouvir. Não querer se justificar, mas está muito corrido, eu também trabalho demais, eu estou muito cansado, eu estou doente. Não. A palavra de Deus está falando ao seu coração, renda-se a ela, ao Espírito do Senhor e procure se colocar submetido debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhe-se, peça perdão, arrependa-se, busque de volta a comunicação com o Senhor e procure também ser humilde para reconhecer os seus erros na comunicação dentro da tua casa, da tua família. E se for o caso ainda hoje, peça perdão, seja para o seu pai, seja para sua mãe, para os seus irmãos, seja para sua mulher, sua esposa, para o seu marido, seja para quem for, para voltar a ter esse laço de comunicação ligado, esse elo com Deus e com a família. Se você está aqui nessa noite, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, você precisa estabelecer primeiro essa comunicação com o Pai. Talvez você queira entender mais sobre isso, fala, pastor, ora por mim. Eu quero entender mais o que significa ser salvo, o que significa ser, de fato, entregar a vida para Jesus. Eu nunca fiz essa decisão, e se fiz, eu estou confuso a respeito disso, pastor. Eu quero entender melhor na palavra como estabelecer uma comunicação verdadeira com Deus, como tornar Jesus Senhor da minha vida de fato. Ora por mim. Eu quero ter esse encontro com Jesus, eu quero entender melhor. Levante sua mão, eu quero orar por você. Nós queremos aconselhar você, nós queremos ajudar você nessa caminhada com Jesus e com a sua família. Faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém assim? Pastor, eu de fato quero conhecer Jesus, quero entregar minha vida, amém, graças a Deus. Eu quero estabelecer uma comunicação verdadeira com Jesus. Talvez você esteja aqui e está reconhecendo nessa noite que a sua comunhão com Deus, a sua comunicação com Deus não tem sido boa. Leitura da palavra e oração você tem negligenciado. Não está mais ouvindo a voz do Senhor. Isso está afetando tua família, tua comunicação com a tua esposa, com teu marido, com os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos. Pastor, ora por mim, eu preciso da ajuda do Espírito Santo e tomar decisões na minha vida hoje, por meio do que eu ouvi na palavra. Eu quero melhorar a comunicação na minha casa. Eu quero melhorar a minha comunicação com Deus. Eu quero orar por você também. Nós vamos orar.
Levante sua mão. É para Deus, amém. Não é para mim, não é para a igreja, amém. Isso é um reconhecimento de humildade e humilhação diante de Deus, amém. Várias pessoas, eu me faço um com vocês aqui também, nessa hora. E nós vamos orar agora, todos juntos, pedindo a misericórdia do Senhor, Pai, porque o Senhor criou a família, o Senhor é o maior interessado no bem dela, na felicidade dela, mas a felicidade e o bem da família, eles só se fazem possíveis quando nós estamos em comunhão, em comunicação com o Senhor, através da palavra, da oração, através do serviço, e representando, refletindo a imagem de Jesus. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Pai, nessa caminhada, por meio da Tua palavra, conhecer melhor o Senhor e aplicar a Tua vontade, os mandamentos do Senhor no ambiente do nosso lar. Que possamos ter a humildade hoje, se for o caso, de pedir perdão para a esposa, para o marido, para o filho, para o pai, para o irmão, para voltar a agradar o Senhor, pedir perdão para o Senhor, nos ajoelharmos diante de Ti, contritos e quebrantados, porque esse tipo de coração o Senhor não despreza, e restabelecer a comunhão contigo, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Sonda os corações e faz a mudança que Te agrada. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.